Voltando um pouco, como é que é na sua família? Assim, você era o único cara que... Porque você é bisneto do Correia Leite, é isso? Sou bisneto. Se você não conhece o José Correia Leite, você tá perdendo, hein? José Correia Leite é um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, junto com este distinto senhor aqui, o Arlindo Veiga dos Santos, né? Esse de chapéu e óculos escuros, bem estiloso, mas era parece um sambista, mas não era. Ele era não nenhum demérito para ser sambista, mas ele era um professor, deu aula no Colégio São Bento, deu aula na Faculdade de São Bento, era um tomista, um tradutor estudioso de São Tomás de Aquino. Eu acabei de comprar, inclusive, uma obra raríssima, que é uma edição da Filosofia Política de Tomás de Aquino, editada e comentada pelo Arlindo Veiga. Então, assim, era um grande intelectual daqui de São Paulo. Então, eles começaram a Frente Negra junto e logo brigaram, porque o Arlindo Veiga era um cara mais à direita e o Correia Leite era um cara mais à esquerda, né? Mas, assim, um tipo de esquerda que hoje se vê muito pouco, que perdeu o protagonismo, né? Então, eu sempre uso falas e coisas do Correia Leite quando eu escrevo artigos meus, né? De uma perspectiva de um cara já mais à direita, mas que corroboram com coisas que eu penso, né? Mesmo ele sendo um cara mais à esquerda. Então, assim, primeiro, você sempre soube que você era bisneto dele? Isso é uma coisa que você descobriu mais recentemente? E como é que sua família transita nesse papo de política aí? Olha, Paulo, eu sempre soube que eu era bisneto do José Correia Leite, mas eu nunca tive... A dimensão. Demorou bastante pra eu notar a dimensão, né? Meu pai sempre falava, seu bisavô tinha um jornal, seu bisavô escrevia, etc, etc. E eu sou de uma geração, nasci em 99. É o A Chibata e o... Clarim da Alvorada. Clarim da Alvorada. A Chibata e Clarim da Alvorada. Você encontra ainda algumas edições na internet aí, em formato de PDF. Então procura. Clarim da Alvorada e A Chibata são os dois jornais principais que o Correia Leite editou, né? Assim, foi um dos principais fundadores da imprensa negra, né? No Brasil e aqui em São Paulo, sobretudo. É um cara, assim, diferenciado, né? E aí meu pai sempre falava, e eu sou numa geração que blog, revista, jornal, pra minha geração, virou uma coisa, sabe? Tipo, fulano tem um blog. Tipo, Beleza. Eu sempre que meu pai falava isso, eu olhava, tipo, bacana, legal. E aí, o MBL fez um documentário, né? Tava fazendo, né? Já tá pronto o São Paulo Brasil, que ele vai tratar ali da Revolução de 32, etc. E tinha o bisavô do Arthur, que lutou na guerra, tinha vários membros familiares do MBL que tiveram algum envolvimento com a Revolução de 32. Eu fui perguntar pra minha filha, ele falou, o MBL tá fazendo um documentário, tá querendo saber se teve alguém, né? Fulano lutou na guerra, algum tio, sabe? Tio avô, etc. Aí meu pai falou, eu lembro dessa frase até hoje, ele falou, eu não sei se seu bisavô escreveu alguma coisa na época, né? Porque o Clarim da Alvorada ele vai acabar ali em 32, 33, enfim. Ele, não sei se seu bisavô escreveu alguma coisa na época. Aí eu falei, não, calma aí. Eu falei, mas espera aí. Você escreveu alguma coisa na época? E aí, como eu era maior de idade, já tinha ali meus 23 anos, eu falei, como assim? Meu bisavô, um leigão, tinha um jornal na década de 30, no começo, sabe? Tipo, 40, menos 50 anos ali do fim da escravidão, o cara tinha um jornal. Aí eu fui pesquisar, e aí quando eu coloquei José Correia Leite, abriu já a Wikipedia do cara. Não é que eu tive que fazer uma pesquisa minuciosa, sabe? E alguma livraria ali, ver uns papiros ali, um papel rasgando. Não, já abriu o Wikipedia ali direto. Falei, caraca. E aí fui conversar com meu pai, falei até inclusive o Paulo Cruz com você na época, etc, pra entender ainda mais, ainda tô entendendo, né? Tipo, li muito artigo, o Paulo Cruz tem artigos sobre meu bisavô, thread, etc, de bastante coisa, quero ver me aprofundar mais nos pensamentos dele, etc, né? Mas assim, o meu pai sempre falou, só que eu fui ter o tamanho do que aquilo significava na 2022, ano passado, assim. E aí, desde então, tô tentando me aprofundar o máximo possível. E sempre que me aprofundo, eu fico com mais admiração ainda pelo que ele fazia, né? Obviamente, tem algumas discordâncias, que provavelmente eu que tô errado e não ele. Mas sempre tem algumas discordâncias. Não, mas eu olho e falo, cara, eu penso diferente disso. Devo estar errado. Mas, ok. É muito louco isso. Desculpa te cortar, mas é muito louco isso, assim. Eu não sei se vocês têm na sua casa o livro que o CUT editou, né? Que assim, e disse o Velho Militante, que é um volume razoável, deve ter umas
quase 400 páginas. Esse eu tô lendo em PDF. Não sei se então, meu pai tem. Que tem, assim, é um livro que hoje é raro e tal, mas é muito interessante porque tem uma boa coletânea de artigos dele no Clarim e tal, e que tem uma longa entrevista que o Kut faz com ele, que assim, você lê a entrevista, você fala assim, cara, como é que pode que esse cara é de esquerda assim? Então, claro, tem coisa que você lê e ele falando, você fala, tudo bem. Então você encontra ali uma ressonância com um pensamento mais à esquerda, inclusive os ataques que ele fazia ao Arlindo Veiga. Então, essa briga meio Malcolm X e Martin Luther King, sim, sabe? Então, assim, tinha muito isso, não, porque esse aí é o fascista e tal, não sei o que lá. Então, também, naquela época, né, o Arlindo Veiga já era chamado de fascista, porque depois ele se aproxima ali dos integralistas, aí se aproxima do Getúlio e tal. Então, tem uma parada meio controversa a respeito do que o Arlindo Veiga pensava, porque ele era um monarquista, ele queria restaurar uma monarquia no Brasil, então ele era um cara católico, né? Assim, um católico bem tradicional e tal. Então, essa discordância já começava aí e ia até as raias de dizer, esse é fascista e tal. Se você ler o livro, tem um livro que foi publicado sobre a Frente Negra, que não é o livro da professora Teresa Malatian, que também é legal, mas tem um outro livro que o próprio Kut editou, que ali tem depoimentos de outros componentes lá da Frente Negra. Então eles falam assim, não tinha assim... O Arlindo não misturava as coisas do patrianovismo, que era o movimento que ele criou para retorno da monarquia, com a Frente Negra. Então ele conseguia separar as coisas, apesar do Correia Leite dizer que ele não conseguia. Então, claro, tem sempre uma briga ali e tal. Mas você vai ler o Correia Leite dizendo, por exemplo, brigando com os movimentos, quando chegava no 13 de maio, que era um dia que ele considerava um dia para pensar, para refletir, para ver para onde que a negritude deveria ir, né? O que deveria ser feito, quais eram as lutas a serem lutadas. E os caras faziam uma feijoada com pagode. Ele ficava fulo da vida com esse negócio e reclamava, falava assim, escuta, nós não estamos na época de festejar não, o que vocês estão pensando? Né? Fala, caramba, o primeiro texto que eu escrevi sobre isso foi em 2012, que era Repensando o Dia da Consciência Negra. E eu faço essa crítica lá, por quê? Porque o artigo nasceu exatamente assim. Eu estava chegando perto do 20 de novembro, lá em 2012, aí eu entrei na internet e falei, deixa eu ver o que vai ter nesse negócio. E era só isso, vai ter congada, vai ter capoeira, vai ter não sei o que lá, vai ter um samba de não sei o que, show de não sei o que lá. Aí eu falei, mas só tem isso. Não tem nada assim mais substancial e tal. Aí eu escrevo o artigo e eu proponho outras coisas, né? Por que vocês não fazem uma roda de debate sobre a obra, Mito e Verdade na Revolução Brasileira do Guerreiro Ramos, que era um cara marxista, ele se dizia marxiano, né? Que era um marxista, mais marxista do que os outros marxistas. Ele criticava os stalinistas e tal. Então, esse livro é um livro bem complexo, assim, do ponto de vista de uma análise política da época e tal. Por que não tem isso, né? Por que a gente não promove... eu falei do Joseph Bologna a primeira vez nesse artigo, que é esse cara, o de cabelo branco ali, que tá do lado da Billie Holiday. Uma pinta. Esse que tá com a pinta ali. Ele é o Chevalier de Saint George, que inclusive tem um filme sobre ele. Já falei dele aqui esses dias. Tem um filme sobre ele no Star Plus, agora recente. O filme é metza. Escrevi sobre o filme na minha coluna, mas eu falo dele lá. Nesse artigo meu de 2012, eu falo do padre José Maurício Nunes Garcia nesse artigo. Por que a gente não fomenta uma arte negra que não seja só a arte popular negra, digamos assim? Então eu falo isso nesse artigo, né? Então assim, vocês só querem ficar fazendo coisa que é para distração, né? É uma coisa lúdica, né? É uma coisa estética. Exatamente. É só pela estética, é só pra dar um sentido na vida de meia dúzia de militante, que é um sentido de vida, assim, realmente, cara, bobo. Uma coisa então, assim, fraca. Cara, com tanto problema e tal, assim... Então, a minha proposta nesse artigo foi exatamente essa. Mas voltando, então, a sua família sempre foi uma família de gente, se falou, ligada à política, nunca foram candidatos, nunca se envolveram com partido, mas eram militantes ou não? Ou cada um estava seguindo a sua vida? Todo mundo seguiu a sua vida como os negros do Brasil fazem, né? Acho que a gente tá meio geralmente, ocupado aí pra fazer algumas coisas. Eu gosto dele... Não dá tempo, né? Não dá tempo. Você tá ali no busão lotado, você não vai escrever fanfic no ônibus lotado. Você tá um pouco mais preocupado ali em alimentar os seus filhos. Seu pai... Meu pai é contador. Ele tá vivo? Tem quantos anos? Tá vivo. Putz, eu com idade de pai é fogo. Meu pai deve estar com 60, 62, por aí.
Tá inteira, tá mais inteira que eu, se bobear aí. Minha mãe tá, mano. Minha mãe tem 80. Minha mãe tá mais inteira que eu. Ela abaixa assim, aquela parada de abaixar com a mão. Se ela põe a mão no chão, assim, ó. Que com a isso? perna esticada, eu não consigo fazer isso. Fala pra sua mãe, Ela tô com faz e dá 24 risada. anos. Eu faço isso, vai fazer crack até umas horas. Que é isso? E minha mãe tá em o cima. que eu gosto sempre de citar, Paulo, é que quando eu vou ler esses caras, né? Eu vou ler meu bisavô, etc. Eu oro. Desculpa o palavrão aí. Eu tenho Tudo bem. algumas discordâncias, como, repito, provavelmente eu que tô errado nessas discordâncias, muitas concordâncias, mas eu falo, cara, eles estavam muito bem organizados. Tava rolando uma coisa ali Isso é um muito bagulho. boa. Tipo, Isso era um baita movimento negro. Dá vontade de ter nascido Gigante. nessa época pra ser do Gigante, movimento cara. negro Ele e o nessa Jaime época. de Oliveira, que fundaram o Clarim. Esse Jaime de Oliveira, cara, esses caras eram muito organizados. Era muito bom. Como eles estavam muito mais próximos do que tinha acontecido, da Lei Áurea e tal, eles ainda estavam ainda... Tinha um caldo cultural ainda de uma organização por algo maior. Exatamente, eles estavam ainda recebendo aqui os influxos daquilo ali. Então, assim, a consciência que eles tinham de que é o seguinte... Mano, deu ruim. Entendeu? Deu ruim, os caras deram um golpe lá, acabou, não vai ter mais. Agora os caras estão empurrando a gente pro canto. Então, assim, a gente tem que se mobilizar. Então, você encontra esses caras, assim, trabalhando para elevar a população negra, sim, em educação, em poder econômico, né? Eu falei aqui outro dia, você vê a Frente Negra que tinha consultoria imobiliária. Os caras escreveram um artigo, o Arlindo escreveu um artigo no Voz da Raça, falando assim, ó, se você é um pai de família e você não deixa um patrimônio, uma casa para sua família, você tem que ser, como é que é, ô Gabriel? Você tem que ser desenterrado se você morrer e não deixar um patrimônio para sua família, você tem que ser desenterrado e fuzilado depois. Olha, mano, o que o cara falou. Então, assim, nós vamos ter um departamento aqui com gente para orientar você, como é que você vai adquirir um patrimônio para sua família. Mano... Na década de 30. É outro tipo de discussão, é outro tipo de Outro seriedade. tipo de E o que eu discussão. noto é que existe um movimento negro hoje, eventualmente até mais numeroso que o da época, até por uma questão geográfica do Brasil, né? Sim. Só que, sabe, primeiro que houve algum rompimento histórico que o movimento negro de hoje não tem nada a ver com aquele movimento negro da década de 30, os abolicionistas, etc. Teve algum lapso aí que cada vez mais o movimento negro brasileiro ele vai beber nas águas do que é o movimento negro americano. E cada vez ele esquece mais desse movimento negro que realmente foi virtuoso no nosso país. E quando lembra, é só pra pegar um heróizinho ali ou aquilo outro. Porque eles estão mais preocupados em pegar personagens que historicamente são brancos e pintar de negro, né? Do que realmente citar os históricos membros do movimento negro que estão lá na parede do Paulo, etc. Só você dá um Google que você vai ver que tem movimento negro brasileiro, tem figuras assim, com histórias... Pô, a história do Luiz Gama... É história que você fala, caraca, cara, que história fantástica. O cara ser autodidata, nascer escravo, aprender direito sozinho, Nascer escravo libertar. não, ele nasceu livre e foi vendido pelo próprio pai. Vendido pelo próprio pai, Que depois loucura. ele consegue ser autodidata, consegue ficar livre de novo, liberta vários negros. Tipo, essa história... Descobre sozinho, né? Ele é vendido como escravo pelo próprio pai. E aí ele era criança, acho que aos 9 anos. E ele vai crescendo, cara, e ele vai sozinho procurar saber como é que ele vai escapar daquilo. Aí ninguém sabe, esse é um mistério, assim, na história do Luiz Gama, porque ele vai aparecer com a papelada, com os argumentos lá pro cara que era o dono dele, falando assim, escuta, eu não sou escravo, você tá, assim... Eu tô aqui, mas isso é ilegal. Aqui, ó, eu sou livre. Sozinho. Sozinho, malandro. Ele estudou sozinho. E O cara foi autodidata, Falou, tá aprendeu aqui. tudo sozinho, conseguiu sair da cadeia, sair da escravidão sozinho. Que era a cadeia, aprendeu de certo direito, modo. virou advogado negro. Durante a escravidão, libertou dezenas de escravos. dezenas não, centenas. Centenas, libertou centenas de escravos. Aí o que o movimento negro hoje quer fazer? Pegar figuras da ditadura militar que eram brancos, vai lá e pinta de negros. Fala, cara, pô, bota o seu Jorge ainda. Um baita negrão ainda. Tipo, não é que pegaram... Não, pegaram um cara, um dos mais negros do Brasil. Não, a história dos negros é essa. Fala, pô... Tipo, conta a história realmente dos negros, a história dos irmãos Rebouças, a história, sabe? Tem várias histórias de negros de verdade, que fizeram história linda de verdade, que deveriam ser contados, mas o movimento negro brasileiro ou vai importar alguma coisa geralmente dos Estados Unidos, ou vai pegar alguma história de algum revolucionário de esquerda branco e pintar de negro pra dizer, a luta realmente dos negros era essa.